Nós vimos que Zaqueu, nesse episódio, traz pra gente aqui um exemplo de fé, um exemplo daquele que busca a redenção, daquele que busca contato com a graça. Este episódio de Zaqueu é apenas para nos mostrar que não é por meio das obras, não é pelo que eu faço ou pelo que você faz. A salvação é unicamente mediante a graça. E você vai entender por que Zaqueu era um homem bom, mas ele precisava ter um contato com a graça para alcançar a salvação. Não importa o que você faz, não importa o que eu faça, a graça é o único meio que pode salvar o ser humano dos seus pecados. O que vai acontecer é que Zaqueu, quando ele sabe que Jesus está entrando em Jericó, Zaqueu parte dele um interesse de conhecer quem era Jesus. A graça funciona assim. Jesus, ele disponibilizou sua graça para os seres humanos que se interessarem em humildade, aceitar, porque ele já nos aceita. Por isso que ele verteu seu sangue na cruz do Calvário. Mas parte de nós o interesse de se reconciliar com o nosso Deus. Lembra de Moisés, quando ele foi chamado para salvar o povo do Egito, e o Egito representa o mundo? Moisés não foi chamado por Deus. Moisés, ele percebeu o sinal de Deus e partiu de Moisés o interesse. Porque quando Moisés está passando com as ovelhas lá no Monte Horebe, a Bíblia diz que a sarça começa a pegar fogo. Mas Deus não fala com Moisés, era apenas um sinal. Moisés foi que viu essa sarça pegando fogo, partiu dele um interesse. Quando ele disse, vou ver o que está acontecendo com aquela sarça. E quando ele vai colocar o pé adiante para ir ver o que está acontecendo, é neste momento que sai de dentro da sarça a voz de Deus dizendo, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Partiu de Moisés esse interesse. E aquele episódio, claro, que fala de graça também. Porém, no episódio de Zaqueu, acontece exatamente a mesma coisa. É um episódio que fala sobre graça, sobre salvação, mas partiu de Zaqueu um interesse, porque a Bíblia diz que ele procurou ver quem era Jesus. E quando nós procuramos ver quem é Jesus, ele não nos deixa só. Como ele disse, não lançarei fora todo aquele que vier a mim. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A graça é exatamente isso. Quando a gente vai perceber que Zaqueu era um homem bom, que Zaqueu procurava fazer as coisas do jeito certo, nós vamos entender que não é pelo que eu faço ou pelo que você faz, não é pelas nossas obras, mas a salvação é mediante a graça. Se fosse por obras, Zaqueu já era um homem que poderia ser considerado um homem salvo, mas ele não havia encontrado a graça salvadora. No episódio de Zaqueu, meus irmãos, ele é muito discriminado. Zaqueu, ele é muito mal interpretado. Porque o que vai acontecer é que Zaqueu ele não é um estrangeiro, Zaqueu ele é um judeu, porém ele era chefe dos cobradores de impostos. Impostos esses cobrados pelo Império Romano. Quem era judeu que trabalhava para o Império Romano era considerado como um traidor da pátria. Era por isso que todos escarravam Zaqueu, chamavam-no de ladrão, de traidor, de antipatriota, porque ele estava trabalhando para o Império inimigo, para o Império Romano, que assolava o povo nessa época. Então ele era muito mal interpretado, porém ele procurava fazer as coisas do jeito certo. Porque quando ele vai ter uma conversa com Jesus, o que ele diz? Ele fala, Senhor, eu tenho, isso é presente, eu tenho dado metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, é uma coisa que eu já faço. Eu não quero a riqueza apenas para mim, eu sou um homem rico, mas eu não tenho ganância. Eu divido os meus bens com os pobres. E se alguém disser que eu fraudei de alguma forma, eu faço questão de devolver 4 vezes mais. Ele está dando sua palavra, dizendo, Senhor, eu não sou uma pessoa que sou apegado às coisas. Eu procuro fazer o que é certo. Obras. Porém, não são as obras que salvam. Esse texto, o grande segredo do texto de Zaqueu é isso, não é a obra que te salva, é a graça. Por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele vai declarar que a partir daquele momento a salvação entra naquele lá. Mas vamos chegar lá, tá? Vamos entender então, começar pelo nome de Zaqueu, que o seu nome em hebraico, por que é importante dizer que é em hebraico? Porque quando Jesus estava aqui no mundo, ainda era hebraico, ainda era aramaico. O grego vai entrar em cena depois da ressurreição. Novo Testamento é depois da morte e ressurreição. Antes disso, continua o Antigo Testamento. Então, em hebraico, Zaqueu é o Zahai. Zahai é uma palavra que vai nos significar algo maravilhoso, porque Zahai significa puro. O nome de Zaqueu significa limpo. O nome de Zaqueu é justo. Então, como é que um homem sendo justo, um homem limpo, um homem puro, pode ser um ladrão, pode ser um traidor? Entende? Ele foi discriminado pela sua profissão, mas o texto diz que o próprio nome de Zaqueu significa um homem limpo, um homem puro.
Porém, a sua pureza de fazer boas obras, volto a repetir, não é suficiente para a salvação, só a graça mediante Cristo. E quando Zaqueu ele procura conhecer quem era Jesus e ele era um homem de pequena estatura, ele procura um lugar, ele dá um jeito, ele sobe em um lugar. Que lugar é esse? Numa figueira brava. Por que a Bíblia traz o nome desta árvore? Poderia dizer que ele subiu numa árvore, que ele subiu num poste, que ele subiu em algum lugar, mas ela faz questão de dar o nome dessa árvore, para nos dizer algo muito poderoso. E o nome dessa árvore é sicômoro. Figueira brava é apenas um apelido, porque ela parece com uma figueira, mas não é figueira. O fruto parece muito com a figueira, mas não é figueira. Então por isso que ela tem um codinome de figueira brava. Mas não é que ela tem espinhos, tá? É porque ela parecia com a figueira original, mesmo não sendo a figueira original. Mas o seu nome é sicômoro. E algumas versões mais antigas vai ser fiel a isso e trazer o nome desta árvore. Então sicômoro é o grande segredo. Esta árvore em que Zaqueu sobe. Por que ele sobe exatamente no sicômoro? Sicômoro é a palavra shikma. Olha que coisa maravilhosa. Shikma. E para que você se surpreenda, shikma, aonde Zaqueu subiu, o instrumento que ele utilizou para ver e conhecer quem é Jesus, vai significar exatamente reabilitação. Meu Deus do céu. Reabilitação, ou seja, é o processo de restituir, devolver, meu Deus do céu, direitos de um perdido. Quem já estudou direito aí, sabe muito bem do que eu estou falando, que esta palavra restituir é exatamente, que a palavra restituir, ela está ligada a devolver direitos perdidos por alguém ou de um perdido. Agora você entende claramente por que Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Exatamente o instrumento utilizado por Zaqueu para ver quem era Jesus. Zaqueu estava mostrando para Jesus uma mensagem, dando uma mensagem para Jesus: Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu preciso reabilitar, eu preciso desse relacionamento. Eu preciso voltar esta aliança contigo. Senhor, eu preciso me encontrar contigo. Jesus entendeu este recado de Zaqueu e então ele disse: hoje vou pousar em sua casa. Hoje eu vou estar contigo na sua casa para você conhecer a graça de perto. E então quando ele chega na casa de Zaqueu, disse para Zaqueu e para a multidão que estava insultando: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este homem estava perdido na ilusão de que apenas suas obras eram consideradas justas. Mas hoje veio salvação a esta casa. Não é assim que ele termina o episódio? Exatamente. Hoje veio salvação a esta casa. Não perdão, salvação. Por quê? Porque ele já fazia boas obras, mas faltava o contato com a graça. A própria graça encarnada foi à casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação nesta casa. Não é pelas obras. Quando eu leio Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós vamos ver isso. Que Paulo vai ensinar aos irmãos de Éfeso, dizendo que pela fé vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E isso não acontece pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. 1 de João capítulo 5, versículo 12, vai dizer que só através de Jesus nós alcançamos salvação. Porque ele vai dizer: só quem tem o Filho tem a salvação. Quem não tem o Filho não tem a salvação. Ou seja, só por meio de Cristo nós alcançamos esta salvação. Para a gente fechar a nossa temática, gostaria de ler um versículo muito clássico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro meio de salvação. Somente pela graça, somente através de Jesus nós conseguimos alcançar o caminho da salvação. Então nós começamos com Zaqueu para você entender. Zaqueu era um bom homem. Ele inclusive afirma isso para Jesus e Jesus não o chama de mentiroso. Jesus confirma. Ele disse: esse aqui é filho de Abraão também. Porém, eu vim buscar ele porque ele estava perdido. E por isso hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. A salvação é mediante a graça, mediante o nome do Senhor Jesus.